Fala, barbeiro inteligente, sem enrolação, vamos direto para o assunto. 4 pontos para você não falar para o seu cliente no primeiro atendimento. Primeira pergunta: perguntar ao seu cliente onde ele costuma cortar o cabelo ou onde ele cortou o cabelo da última vez. Isso é antiético, isso não é nada profissional, porque você pode estar abrindo uma brecha para o seu cliente estar falando mal de outro profissional. E isso não é legal na sua barbearia. Nem você falar mal de outro profissional ou o seu cliente também falar mal de outro profissional. Isso não é legal, isso é um assunto que eu corto na hora aqui dentro da barbearia, seja eu com o meu colaborador, ou seja eu com o cliente, ou seja eu com outra pessoa. Eu não gosto, eu não tolero esse tipo de assunto aqui dentro da barbearia. Ficar falando mal de outras pessoas, ainda mais de outro profissional que é da minha área. Então isso aqui eu corto de vez, porque fica um clima totalmente desagradável dentro da barbearia. Então, se você não quer que esteja esse clima aí na sua barbearia, se você não quer dar brecha para poder começar falando mal de outras pessoas dentro da sua barbearia, não pergunte onde ele cortou o cabelo da última vez ou onde ele costuma cortar. Porque se ele não está cortando lá ou se ele não cortou lá, é sinal que ele não gostou de algo. E quando você pergunta isso, provavelmente ele já vai vir falando mal do que aconteceu lá ou o que ele não gostou e tal. Cara, o cliente sentou na sua cadeira. Vê isso aí como uma oportunidade para poder você estar fidelizando aquele cliente. Pergunta o que você gosta, o que você não gosta do seu cabelo. Pergunta também o que você pode estar fazendo aqui para poder com que ele fique satisfeito. Mas não pergunte onde ele cortou o cabelo. Não faça isso, porque você pode estar se colocando e colocando o seu cliente numa situação desagradável. Segundo ponto que eu acho super invasivo, você está perguntando ao seu cliente: onde você trabalha, você faz o quê? Essas perguntas no primeiro atendimento faz com que você seja muito invasivo. O cliente na cabeça dele pensa assim: cara, esse cara está perguntando demais sobre a minha vida. Eu nem conheço ele, primeira vez que eu venho aqui e o cara já quer saber tudo da minha vida. Não é assim. As coisas começam acontecendo naturalmente. No primeiro atendimento, talvez o cara vai se abrir ou não vai se abrir, mas o que vai acontecer é, se ele voltar, esses assuntos vão fluir naturalmente. No primeiro ponto, quando eu falei não perguntar onde o cliente corta o cabelo, ou onde ele cortou da outra vez. Se esse assunto, por algum motivo, partir dele, ou mais para frente, no segundo, terceiro atendimento, ele falar, tudo bem, ouve o que ele está falando. Se ele começar falando mal, não dá muita corda, não prolonga muita conversa, mas não seja invasivo demais em perguntar. Por mais que seja o mesmo assunto, se partir do profissional para o cliente, distorce tudo. Por quê? Você vai estar perguntando algo que talvez ele não queira falar. Uma coisa é você querer falar e outra coisa é você responder só porque outra pessoa perguntou. Então não faça isso. Segunda dica, como eu falei, não fica perguntando, trabalha com o quê? Essas perguntas se tornam você muito entrão, muito invasivo, e a gente não quer isso. Nós queremos que você seja um barbeiro de alto padrão, um barbeiro inteligente. E barbeiro inteligente não pergunta essas coisas. Terceiro ponto, ficar perguntando coisas totalmente aleatórias. Você pergunta uma coisa, o cliente vai e responde, sim, não. Aí você pergunta outra coisa, o cliente, sim, não. Aí você pergunta a terceira coisa, o cliente responde seco. Isso faz com que, muitas das vezes, o cliente não quer conversar. Muitas das vezes ele não quer puxar assunto, o cara só quer cortar o cabelo ou fazer a barba e acabou. Ele não quer ficar falando sobre a vida dele, ele não quer ficar respondendo perguntas aleatoriamente, ele não quer nada disso, ele só quer simplesmente cortar o cabelo. E fazer com que você entenda, fazer com que você enxerga isso é fundamental. Tem cliente que chega na minha cadeira, o mesmo cliente, e tem dia que ele quer conversar, e eu converso, dou corda ali, vou conversando. Mas tem dia que ele entra quieto e sai calado, e tá tudo bem. Nem todo mundo vai estar da mesma forma todos os dias. E da mesma forma que quando você vai atender o cara pela primeira vez, ele tá caladão, cara, talvez ele só tá reconhecendo o ambiente, talvez ele só tá observando o ambiente. Talvez no segundo, no terceiro atendimento ele já começa se abrindo. E isso é muito bom, mas você deve se atentar que talvez o cara só quer ficar quieto e a gente fica ali fazendo pergunta aleatoriamente. Porque às vezes é chato, você tá cortando o cabelo ali do cara,
40 minutos, 1 hora, e não tem assunto nenhum, parece que o tempo não passa. Mas eu tenho uma tática muito boa para isso. Se o cara sentou na sua cadeira, você tentou puxar assunto 1, 2 vezes, ele não respondeu, você percebeu que ele não quer assunto, cara, mete marcha no atendimento, porque você vai ver que você vai entregar um bom trabalho num tempo menor, porque você vai estar 100% concentrado no cabelo. Nós profissionais sabemos que muitas das vezes dar atenção ao cliente, conversar com o cliente e ao mesmo tempo fazer o serviço, isso requer de nós um esforço muito grande. Às vezes o atendimento passa um pouquinho do horário, ou chega no final daquele atendimento ali e você está exausto, porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, dando atenção ao cliente e ao mesmo tempo fazendo o serviço. Isso é, muitas das vezes, desgastante. Talvez não em 1 ou 2 atendimentos. Já pensou os 10 atendimentos seus, os 10 clientes quererem conversar e você tem que fazer o serviço? Então pense nisso. Existe atendimento que o cara quer ficar caladão e também está tudo bem. Aproveita para poder focar 100% no atendimento. Isso, no próximo cliente, talvez ele queira conversar e você vai estar com mais energia para poder conversar com ele. Então, não é todos os atendimentos que você vai precisar conversar, mas também não é todo atendimento que você vai ficar calado. Você tem que achar um equilíbrio nisso tudo, e isso é fundamental. Quarto ponto. Esse quarto ponto tem um pouco a ver com o ponto anterior, mas vamos lá, vamos estar explicando aqui, e no final você vai entender que as coisas estão um pouco ligadas. Quando você perceber que o cliente está dando respostas curtas, quando você perceber que o cliente não quer papo, cara, respeite esse momento do cliente. Muitas das vezes o cara não quer conversar e tá tudo bem. Resposta curta significa muitas das vezes isso. Você pergunta uma coisa ao cliente, ele só responde sim ou não e não explica o porquê. Você pergunta a segunda vez, ele responde sim ou não e não explica o porquê. Você pergunta a terceira vez, ele só balança a cabeça que sim ou que não. Isso é um sinal que o cara não quer conversar. E tá tudo bem, cara, como eu falei, esse ponto aqui tá ligado no ponto anterior. Se o cara não quer conversar, cara, foca 100% no atendimento. Entrega um atendimento ali impecável, porque esses clientes são importantes também, cara. São importantes porque, como eu falei, já pensou você atender 10 pessoas no dia e essas 10 pessoas quererem conversar de assuntos diferentes, cara, você não vai dar conta. Então, esses clientes que muitas das vezes são calados, não falam nada, eles são bons para nós também, porque muitas das vezes é um momento de descanso. Descanso na fala, descanso no seu pensamento. Muitas das vezes eu termino de atender um cliente. E esse cliente fala muito. A gente conversa ali e tal, troca ideia. Eu amo isso, eu adoro isso. Mas o próximo cliente, ele já é mais caladão. Cara, é bom do mesmo jeito, porque isso aí que é o legal, isso aí que é o equilíbrio. Um fala bastante, se abre, conversa sobre tudo, o outro já é mais caladão, no próximo também talvez seja mais razoável, e isso aí você vai buscando o equilíbrio, para que chegar no final do seu dia você não esteja tão exausto. Vai por mim, se você quiser querer conversar com todos os clientes e eles não quererem assunto, no final do dia você vai estar exausto. 1 ou 2 atendimentos não, mas se você atender 10 pessoas, quem é barbeiro aí sabe o que eu estou falando. Se você já é um barbeiro, aqui abaixo tem o link do nosso curso. Esse curso ensina do iniciante, intermediário até o avançado. E se você não é barbeiro, esse curso também vai te ensinar, porque nós vamos pegar você pela mão e vamos levar você até ser um barbeiro profissional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link está aqui na descrição. Deixe sua curtida, comente e compartilhe. Tamo junto.